Qual é a chave para a sua vitória? Como você vence na vida? Esta é a pergunta silenciosa no coração de cada um de nós desde o dia em que aprendemos a ter desejos e fazer planos para o nosso futuro, até o dia em que fechamos os olhos no dia de nossa morte. Todo mundo quer descobrir o segredo para uma vida vitoriosa. Você pode se perguntar por que algumas coisas funcionam para uns, mas não funcionam para outros. Você também pode estar se perguntando se apenas a vida teria alguma espécie de manual, sabe? Algo para ajudar a navegar pelos obstáculos diários desde o nascimento até a morte. Entretanto, não é assim. Veja bem, a vida não veio com um manual com orientações precisas desde o início até o fim. Ainda assim, isso não é motivo suficiente para você passar a vida tentando de tudo para ver o que funcionaria e o que não funcionaria. Deus criou você para muito mais do que isso. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, a Bíblia diz: Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vocês se tornem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Marque essas palavras novamente. Foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Isso significa que, embora não haja um manual específico entregue a cada pessoa para a sua própria vida, Deus providenciou para você e para mim tudo o que precisamos para viver a vida com vitória e propósito. Deus deu a você seu Filho Jesus. Ele lhe deu o seu nome. Ele deu a você o seu Espírito Santo. Ele lhe deu a Bíblia, sua palavra. Ele lhe deu a comunhão de outros santos como você, a igreja. Ele lhe deu a experiência de conselheiros e presbíteros ao seu redor. Honestamente, permita-me dizer que o segredo para uma vida vitoriosa está em uma palavra: Deus. Não na educação. Não em sua capacidade de imaginar ou planejar sua vida. Não em sua força. Não na sua família. Não nos privilégios de um cidadão de um país ou de outro. O segredo para a vitória garantida na vida é Deus. Você pode estar se perguntando: ora, o que você quer dizer? Como Deus é o segredo da vitória? Veja, embora a mente humana, a natureza humana, a alma humana esteja repleta de tanta inteligência e habilidade que talvez nunca sejamos capazes de compreender em nossa vida, preciso que você expanda um pouco seu pensamento. Se Deus nos criou, você não acha que Ele teria muito mais conhecimento, habilidade e possibilidades do que nós? Quero dizer, deve haver uma razão para Ele ter colocado você aqui. Deve haver uma razão. Ele fez você do jeito que você é. Colocou você onde você se encontrava. Deu a você o tipo de história que você tem. Não estou dizendo que tudo parece ótimo para você. No entanto, se você realmente acredita que Deus é insondável em sua sabedoria e bondoso em sua operação em sua vida, então deve haver um quadro maior em jogo em cada vida. Você e eu vemos apenas um fragmento do quadro geral. No entanto, diante dele está todo o escopo de sua jornada. Seu passado, presente e futuro estão bem diante dele. Você só pode ver o seu presente e lembrar do seu passado. Você pode adivinhar o seu futuro e talvez imaginá-lo. Mas existe alguém que sabe como será o seu futuro. Não importa quantas decisões você tome, ele sabe o resultado independentemente. Isso é Deus. Davi escreveu nos Salmos 139, versículos 2 e 6. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conhece toda.
Tu me conheces por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Ele foi mais longe e acrescentou nos versículos 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Você poderia ler todo o capítulo e ver como Davi falou sobre a onisciência, onipresença e onipotência de Deus. É muito incrível. Então pense nisso. Não seria essa a pessoa mais indicada para lhe mostrar como conduzir a sua vida? Não seria essa a pessoa mais indicada para protegê-lo dos perigos do caminho da vida? Você já deve saber que o inimigo de sua alma, Satanás, não quer que você fique bem. Ele não quer que você termine bem, nem que você seja feliz. Em vez disso, assim como Jesus disse, ele quer roubar, matar e destruir você. Infelizmente, Satanás está destruindo pessoas todos os dias. Ele está destruindo as pessoas por meio de decisões erradas, más associações, influências negativas, pensamentos e hábitos sujos e sugestões perversas. Então, onde está a garantia da vitória? Está em Deus. Como está o seu relacionamento com Deus hoje? Se você está me ouvindo e não tem um relacionamento sincero e funcional com Deus agora, você não tem certeza da vitória na vida. E não estou falando de ter ou não ter dinheiro, ou ter uma boa esposa ou coisa parecida. Quero dizer de tudo o que você pensou que queria na vida, apenas para chegar ao fim de sua jornada e descobrir que nada disso valeu a pena e que sua vida é vazia de verdadeira paz e realização. Como se você tivesse acabado de desperdiçar sua vida. Uma vida vitoriosa soa assim no final. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo no período final de sua vida na prisão. Deixe-me mostrar as palavras de um homem que não estava na prisão, mas sim em um palácio, e que aprendeu que uma vida vitoriosa pode incluir dinheiro, mas não se trata apenas de dinheiro ou dos prazeres da vida. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E no final de sua vida, tendo visto a realidade dessas vaidades, ele disse, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Qual é a soma da vida sem Deus? É isto: um homem viveu e um homem morreu. Porém, uma vida com Deus é uma vida com todas as vantagens necessárias para viver plenamente. Esteja você em um relacionamento com Deus ou não, essas palavras são para você. Estou constantemente lembrando que os planos de Deus para você são bons, sempre bons. Não apenas isso, mas Ele também pretende levá-lo a essa bondade na vida. Mas para que isso seja uma realidade, querido cristão, você precisa colocá-lo em primeiro lugar. Deus não pode guiá-lo quando você o relega para trás. Sim, quando Ele protege você em todas as direções. No entanto, quando Ele quer liderar, Ele tem que assumir a liderança. Colocar Deus em primeiro lugar significa buscá-lo para qualquer coisa e para tudo. Significa comprometer-se a descobrir a vontade dele antes de dar qualquer passo. Isso não mostra apenas que Ele é o Senhor de sua vida. Também mostra que você tem fé em sua direção
e suas intenções para você. Também mostra que você o ama e está satisfeito em tê-lo. Também mostra que você entregou sua vida a Ele completamente. Ouça-me, querido amado. Ninguém que deixa Deus guiar sua vida acaba envergonhado ou derrotado. Sua vitória é garantida quando você pede a Deus antes de agir. Não pule no vagão da vida porque todo mundo está entrando. Se você quer chegar onde Deus quer que você chegue, então você tem que ir onde Deus quer que você vá, seguir o caminho que Ele te mostrar, ir quando Ele disse para ir e assim por diante. Meu amigo, para que você obtenha o resultado de Deus, você deve fazer do jeito de Deus. E como você faz isso? Deus diz: peça. Deus nos disse para pedir e será dado. Busque e encontrarás. Batei e abrir-se-vos-á. Em Jeremias 6,16, Deus estava falando com seu povo e aqui está o que ele disse. Assim disse o Senhor: ponha-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. Deus diz: perguntem, não pule fora. Pare de pular aqui e ali. Esta é a razão das muitas decepções que você teve. Esta é a razão de muitos fracassos. É o fim da sua vida? Não. Mas você teria evitado muitos desses fracassos se tivesse perguntado a Ele antes de embarcar em qualquer um. É pedindo que você encontrará a orientação de Deus. É pedindo que você receberá o apoio de Deus. É pedindo que você crescerá na fé, pois aprenderá a esperar em Deus. E esperar em Deus compensa. Você subirá com asas como águia, diz a Bíblia. Então, quando você quiser se inscrever para aquela escola ou aquele emprego, fique no caminho da decisão e pergunte a Deus o que fazer. Pergunte a Ele se essa é a vontade dEle para você. Pergunte a Ele como Ele quer que você faça isso. Que tipo de curso estudar? Que tipo de escola frequentar? Que oferta de emprego aceitar? Que tipo de relacionamento entrar e, eventualmente, o parceiro para se casar? Cada decisão que você toma tem um lugar no plano de Deus. O resultado também tem alguma influência no projeto de Deus para a sua vida. Imagine estar na Escócia quando o plano de Deus é que você esteja na Nova Zelândia. Sim, você ainda é filho de Deus e Ele ainda pode fazer um milagre em sua vida, mas você pode lutar mais do que teria se tivesse deixado que Ele o guiasse. Querido amigo, te encorajo hoje a pisar no freio de sua vida neste momento e pedir ajuda ao Senhor. Diga: querido Pai, o Senhor é o Deus onisciente e onipotente. Não sei de nada e não tenho ninguém além do Senhor. Reconheço minha dependência de Ti. Hoje, escolho perguntar ao Senhor antes de embarcar em meu próximo plano de ação. Tua palavra diz que eu não devo me apoiar em meu próprio entendimento, mas confiar em Ti de todo o meu coração. Senhor, estou fazendo isso agora. Eu amo e confio no Senhor. Pai, pegue-me pela mão e conduza-me. Eu vou esperar por Ti. Não permitirei que as pressões desta vida ou de meus colegas ou medos me dominem. Em vez disso, esperarei em Tua direção e esperarei em Tuas promessas a meu respeito. Eu sei que venci em Jesus, portanto, Pai, conduza-me à vitória preparada para mim antes da fundação do mundo, em nome de Jesus. Amém. Este é um sincero parabéns meu para você. Enquanto Deus estiver na frente e você seguir seus passos e direção, você desfrutará de vitórias. Aleluia! Você tem lutado ultimamente com os seguintes tipos de pensamentos? Você é inútil e está desperdiçando sua vida com esses esforços insignificantes. As coisas nunca vão melhorar para você e para sua família. Nenhuma coisa boa jamais acontecerá na sua vida. Você continua ouvindo as vozes que dizem que você não consegue ou que não é bom o suficiente.
Quando você está perto de pessoas, pode ouvir: ninguém te ama, eles nunca se importarão com você. Você sabia que sempre que ouve esses pensamentos e acredita neles, você se deixa escravizar diariamente por esses pensamentos destrutivos? Cada um de nós passa por momentos em que ouvimos esses mesmos pensamentos em nossas mentes. O que nos diferencia é o que fazemos com esses pensamentos duvidosos e temerosos quando eles chegam até nós. Deus não quer que você seja controlado por pensamentos negativos, mas quer que você os supere. A Bíblia diz que Deus nos ama muito e seus pensamentos são para que tenhamos uma vida com propósito. Você não deve permitir que essas vozes que dizem que você é um perdedor controlem sua vida. Esses pensamentos não apenas o machucarão, mas também destruirão sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. O diabo, nosso inimigo, faz tudo para atingir nossas mentes com pensamentos negativos, especialmente quando estamos em um estado vulnerável. Esses pensamentos nunca trazem nada de bom para as nossas vidas. Em vez disso, eles vêm para roubar a alegria, a paz, o amor que nos fazem continuar. Eles vêm para matar nossa vontade de sermos melhores a cada dia. E se não nos posicionarmos contra o pensamento negativo, se não começarmos a regular essas ideias que tentam nos governar, acabaremos tendo uma vida prejudicada. Uma vez que você consiga colocar sua mente na direção certa, sua vida também começará a se mover na direção certa. Você não deve permitir que pensamentos de negatividade cheguem perto de sua mente. Eles têm um único propósito, que é de afastá-lo da paz e da liberdade de Deus. Vamos colocar dessa forma. Imagine que esse tipo de pensamento é como a água para a planta em crescimento. A água que você usa para regar as plantas decidirá a sobrevivência delas. Se a água contiver substâncias venenosas para a planta, ela começará a murchar. Essa deficiência levará ao seu desaparecimento. É assim que os pensamentos operam. Quanto mais negativos forem nossos pensamentos, mais desgastadas serão nossas vidas. Pensamentos positivos nutrem nossas mentes e tornam nossas vidas bonitas, apesar do que passamos. Quanto mais permitimos que a negatividade inunde nossas mentes, mais derrotadas nossas vidas se tornam. O ensinamento de Jesus na parábola do semeador nos fala sobre um grupo de pessoas que ouviram a palavra e creram. Porém, depois que elas voltaram ao dia a dia das suas vidas, os problemas sufocaram a palavra de Deus dentro delas. Esse é um excelente exemplo do que acontece quando permitimos que pensamentos errados obscureçam nossa mente. Isso sufocará a palavra de Deus em nossos corações. Pense no que acontece com o seu humor quando você começa a se preocupar com a sua vida, futuro, família, relacionamentos e até mesmo com os seus filhos queridos. As palavras de Jesus, isso tudo acrescentará um fio de cabelo à sua cabeça? Sua preocupação mudará alguma coisa em sua vida? Não, não acrescentará e nada mudará. Isso nunca vai melhorar as coisas para você. Algo sempre vai piorar quando você permite que coisas negativas cheguem ao seu redor. Tome a decisão de se tornar consciente de seus pensamentos, de que você não terá dúvidas, medo e pensamentos depressivos. Quebre todas as conexões que você fez com as preocupações. Esteja determinado a destruir aquele castelo de insegurança e baixa autoestima que foi erguido em sua mente. Sua vida é controlada pelo que você permite em sua mente. Imagine um homem de aparência estranha e perigosa, com venenos, lanças, revólveres, bombas e todo tipo de arma maligna batendo à sua porta. Você abre a porta e o recebe? Eu sei que você não abre. Você vai fechar a porta, chamar a polícia e dizer a ele para deixá-lo em paz. Ele saberá que não é bem-vindo naquele lugar. Caro amigo, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 27, que não devemos dar lugar ao diabo. Você está dando lugar ao diabo sempre que permite que a mediocridade, a dúvida, a insegurança e o medo governem sua mente. Um homem chamado Gary recebeu uma carta na caixa do correio enquanto jantava com sua família. Depois de abrir a carta, Gary leu que sua mãe doente havia sido hospitalizada. O laudo médico dizia que a doença havia chegado a um estágio terminal e que ela poderia perder a vida. Ela precisaria passar por uma cirurgia se quisesse sobreviver. Depois de ler a carta, Gary começou a sucumbir a sérias preocupações e medos. Seu humor começou a piorar cada vez mais.
Ele nunca soube que era o diabo sutilmente nublando sua mente com medos profundos. Felizmente, sua esposa, uma pessoa que vive em oração, notou seu estado de espírito e sugeriu que orassem a respeito. Depois que Gary orou com sua esposa, ele sentiu todas aquelas vozes morrendo. Ele começou a ter esperança e se concentrou em acreditar genuinamente que sua mãe sobreviveria à doença e que sua vida não seria perdida. Em vez de se preocupar e temer continuamente, Gary começou a orar regularmente com sua esposa pela saúde de sua mãe. Os resultados da operação cirúrgica saíram. A mãe de Gary não apenas sobreviveu, mas estava mais saudável do que quando foi operada. Sempre que você se concentrar nos momentos ruins e difíceis da vida, os resultados que terá serão desanimadores. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nos diz para guardarmos nossos corações, pois dele procedem as fontes da vida. Este versículo da Bíblia nos diz que devemos guardar os nossos corações, porque qualquer que seja a direção que nosso coração se mova, essa mesma direção nossa vida seguirá. Então você deve guardá-lo. Você deve construir paredes ao seu redor para protegê-lo das vibrações erradas. Você deve guardar seu coração nas coisas que ouve e nas coisas que vê as pessoas fazerem. E a melhor forma de guardar o seu coração é renovando-o com a palavra de Deus. Deus renova nossas mentes quando permitimos que sua palavra ressoe em cada fibra de nosso ser. Permitimos que nossas mentes sejam renovadas quando nos lembramos das palavras poderosas que Deus disse sobre nossas vidas. Ele declara que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Podemos fazer todas as coisas por sua força em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ouça, o diabo sempre quer que você esqueça quem Deus diz que você é. Portanto, você deve tomar a decisão de não esquecer a palavra de Deus. Sempre que você ouvir o diabo dizendo: "Você está sozinho, ninguém jamais ficará com você", lembre-se de que Deus diz que nunca o deixará e nem o abandonará. Ele disse que ficará com você, porque você é seu filho para sempre. E esta é a verdade que traz a liberdade do medo e da solidão ao longo da vida. Quando você ouvir vozes dizendo que sua vida nunca será tranquila, lembre-se de que Deus diz que sua paz se tornou o governante de nossos corações. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nunca haverá uma mudança em nossas vidas, até que nossos pensamentos sobre nós mesmos mudem. Devemos permitir que Deus entre em nossas vidas e dar autoridade às suas palavras. Devemos permitir que suas palavras encontrem seu lugar em nossos corações. Quando Satanás nos diz que somos tolos e nunca chegaremos a nada, devemos renovar nossa mente com a palavra de Deus, que nos diz que temos a mente de Cristo e que temos a sabedoria de Deus em nós. Estamos destinados a triunfar nesta vida. Quando você começa a sentir que não é amado, o amor de Deus está bem na sua frente, gritando que Ele te ama com amor eterno e imparável. Jeremias capítulo 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. É aqui que encontramos a vitória. É aqui que temos forças para viver em nossos momentos mais fracos. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo disse: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Este versículo da Bíblia nos mostra que Deus está comprometido conosco. Ele nos diz que Deus pode nos guardar. Ele pode trazer respostas reais para cada pedido e oração que fazemos a Ele. Então, você não precisa mais temer. Você não precisa mais se preocupar com aquela situação financeira em sua vida. Deus pode fornecer soluções para os problemas que você confiou a Ele. Renovar nossas mentes não vem apenas por conhecer a palavra de Deus,
mas por falar a sua palavra em nossas vidas. Devemos falar aquelas palavras que queremos ver em nossas vidas. Nós travamos guerras com palavras. Nossas armas estão nas palavras que falamos. Não substitua apenas os pensamentos por outros pensamentos. Devemos falar essas palavras positivas de Deus em nossas vidas. É assim que lutamos nossas batalhas, queridos cristãos. Usamos as palavras cheias de fé em Deus para derrubar as fortalezas dos pensamentos negativos. Nunca sinta que Deus não pode resolver esses problemas. Ele não tem limites. Então você deve parar de passar noites em claro por causa desses problemas emocionais que você está sofrendo. A Bíblia nos diz que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que podemos pedir ou pensar. Ele nunca falha conosco quando decidimos confiar nele. Permita que Ele o ajude, amado. Permita que Ele renove sua mente. Concordar com essas vozes negativas é discordar das palavras e bênçãos de Deus para você. Pare de olhar para a parte negativa e receba a vida que Deus projetou para você em suas palavras. Hoje, diga a si mesmo que eu sou único. Eu fui feito à imagem de Deus. Eu sou amado por Deus. Minha vida é abençoada. Minha situação está melhorando. Caro amigo, manter esses pensamentos positivos em sua mente não irá prejudicá-lo. A verdadeira felicidade vem quando sua mente está cheia de positividade. Não importa o tamanho dos seus problemas. Tudo o que você precisa fazer é lançar sobre ele todas as suas preocupações e agarre essa paz que ele lhe dá. Sim, isso é prova de que ele está trabalhando. Isso é um sinal de que ele virá e nunca falhará. Não importa o que a vida jogue em você, você deve viver uma vida cheia de esperança e fé. Fé de que Deus está conosco, não importa o que passamos. Amados, nossa vida só melhora quando permitimos que Deus nos mostre como viver acima de nossos fracassos, vergonha e dor. Oro hoje para que a paz de Deus proteja seu coração de todas as formas de emoções negativas, em nome de Jesus. Oro para que você possa superar todas as formas de pensamentos negativos que o diabo pode lançar sobre você, em nome de Jesus. Deus é muito objetivo em tudo o que faz. Tudo o que Ele faz é impulsionado por intenções definidas. O homem na terra, portanto, é o resultado do plano divino. No princípio, Deus deu uma ordem ao homem no livro de Gênesis, dizendo: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Porém, a queda do homem no Éden e sua expulsão distorceram o plano de Deus, e o livro de Romanos deixa isso bem claro. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Mas graças a Deus que, em sua misericórdia, Ele redimiu o homem por meio de Cristo Jesus. Agora que você nasceu de Deus e está no reino de seu Filho, você está livre para viver a vontade dEle. Tenha certeza de que a vontade de Deus não é misteriosa. A Bíblia, a palavra inspirada de Deus, explica claramente o que Ele quer que você faça sob todas as condições. Se você se dedicar ao estudo consistente da Bíblia, descobrirá que ela o orienta em todas as questões da vida. Deus é bom e Ele não te pedirá para fazer algo que está além da sua capacidade. Fazer a vontade de Deus jamais te causará dano. Se você não tem certeza sobre a vontade de Deus para qualquer área de sua vida, busque diligentemente na Bíblia e descubra. Você também pode buscar ouvir bons pregadores sobre esse assunto. Não faça nada apressadamente sem conhecer a vontade de Deus. Você pode não se recuperar das consequências.
Você precisa entender que Deus conhece o resultado de cada ação. Por isso é sempre sábio adotar a vontade dele. Não tem nada a ver com como você se sente ou com o que as pessoas ao seu redor pensam. No livro dos Salmos, Davi disse: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Salmos 40, versículo 8. Esta é a principal razão pela qual o rei Davi nunca perdeu uma batalha. Ele sempre consultava a Deus antes de enfrentar seus inimigos. Uma vida de sucesso com Deus é fundamentada na vontade dele, mas não se limita apenas a conhecer a Bíblia. A oração também é extremamente essencial. Há questões sobre as quais a Bíblia nunca nos mostra especificamente o que fazer. Um bom exemplo disso é que a palavra de Deus não diz com quem você deve se casar, mas sim que tipo de pessoa escolher. Assim, a oração é vital para compreender a vontade de Deus. Existem vários outros assuntos que podem surgir para os quais você deseja saber o que Deus diz. Você pode querer saber qual oferta de trabalho aceitar, onde morar ou o que estudar na faculdade. Por meio da comunhão constante com Deus, seu espírito é vivificado e você pode seguir o que chamamos de caminho da paz. Em outras palavras, se você está contemplando uma decisão e não há paz em você sobre isso, então não é a vontade de Deus que você vá em frente. A comunhão envolve a meditação na palavra de Deus e o alinhamento dos seus pensamentos com Deus, para que você não demore muito para saber o que Ele espera de você em uma determinada situação. O relacionamento que você tem com Deus é muito pessoal. Ele é seu Pai e não quer que você corra para os homens para saber a vontade dele quando você tem a Bíblia e o Espírito dele está em você. Confiar totalmente nos homens para obter a orientação de Deus o torna vulnerável à manipulação e à confusão. Conheça a Deus por si mesmo e construa um relacionamento íntimo com Ele, para que você possa entender a vontade dele para cada situação. Outra maneira pela qual você pode entender a vontade de Deus é através das paixões do seu coração. O desejo ardente de cantar, escrever, ensinar, liderar ou alcançar os menos privilegiados é uma indicação do que Deus o capacitou a fazer. Não se menospreze. Desenvolva essa paixão e cause um impacto com ele na sociedade, e você se tornará grande. Considere Davi mais uma vez. O dia em que ele matou Golias não foi a primeira vez que usou uma funda e pedras. Ele já havia sido hábil nisso antes. Ele não aprendeu a tocar a harpa no palácio de Saul. O campo de batalha e o palácio eram plataformas para Davi mostrar suas habilidades. Nunca despreze seus dons, nem inveje ninguém, pois você é tão peculiar quanto suas habilidades dadas por Deus. Coloque-as em prática e você atrairá oportunidades incríveis. Muitas vezes Deus nos mostra a sua vontade, mas não a reconhecemos por causa da forma como ela veio. Tendemos a esperar que Deus se revele dramaticamente em visões, sonhos e aparições angelicais. Deus não abandonou esses meios para nos mostrar o que fazer, mas hoje temos a Bíblia e o Espírito Santo que habita em cada cristão. Não era assim no Antigo Testamento. A Bíblia contém a vontade escrita de Deus para todos os seus filhos. Você não pode se limitar a ler a Bíblia apenas no domingo de manhã ou na igreja e esperar entender a vontade de Deus. Você não pode se dar ao luxo de viver por sua própria vontade e ser vitorioso sobre as forças das trevas. É por isso que a Bíblia declara no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É importante que todos os aspectos de sua vida e do seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso sejam governados por sua vontade, até mesmo a oração. Assim Deus deixa bem claro em 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se Deus não o ouve, você está condenado. E tudo o que você faz é na carne. Você não pode desfrutar da graça de Deus e ter uma vida cheia de lutas desnecessárias. Acredite no amor de Deus e confie em sua sabedoria.
Os caminhos dele são mais elevados do que os dos homens. O rei Salomão foi contra a vontade de Deus quando obteve esposas de várias nações e sofreu as consequências por isso. Não ignore a vontade de Deus em nenhuma área de sua vida, seja qual for o motivo. Pode parecer tolo para você, mas ao segui-lo você evitará todos os problemas desnecessários. Ao ler o relato dos israelitas no livro de Juízes, você observará que cada vez que eles se afastaram de Deus, seus inimigos começaram a atormentá-los. Eles tiveram que clamar a Deus por misericórdia antes que Ele enviasse um libertador. Você não precisa passar por tudo isso, porque a vontade de Deus é o caminho da paz. A vontade de Deus no início pode nem sempre parecer atraente e recompensadora, mas tenha certeza de que é do seu interesse. Considere o velho sacerdote Zacarias e Isabel, sua esposa. Eles serviram a Deus fielmente desde a juventude, embora não tivessem filhos, e Ele os atendeu na velhice. Tome a decisão de nunca desprezar a vontade de Deus para a sua vida, não importa a pressão que você enfrente. Quem despreza perde as recompensas. Você precisa perceber que existem certos tipos de negócios que você nunca deve fazer. Certos tipos de pessoas que você não deve considerar para se casar. Elas vão atrapalhar o seu testemunho. Nosso exemplo perfeito de alguém que viveu a vontade de Deus foi Jesus Cristo. Um dia, em Nazaré, ele entrou na sinagoga e deram-lhe o livro de Isaías para ler. Quando ele descobriu a parte que lhe dizia respeito, ele deliberadamente entrou nela. O relato está registrado no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. Isso é exatamente o que você deve fazer com sua vida em Cristo. Não há necessidade de você ficar perdido no escuro sobre qualquer questão, quando Deus já declarou a vontade dele na palavra escrita. Ser destruído por falta de conhecimento não é mais aceitável quando você tem a Bíblia. E quando você descobrir o que Deus quer que você faça, permaneça focado e não dê desculpas. Você pode se destacar se entregando totalmente a qualquer coisa para a qual Deus te chamou. A vontade de Deus te levará a alturas que você jamais poderia alcançar com a força do seu braço. Por favor, tenha em mente que seguir a vontade de Deus não o isenta de problemas. Na verdade, existem problemas que você enfrentará por fazer a vontade de Deus. Mas se você esperar pacientemente, você dará testemunhos das intervenções de Deus. Existem pessoas que se destacam em vários campos do empreendimento humano, mas a satisfação só encontra através da busca daquilo que Deus quer que você faça. É sabido que empresários, atletas, artistas e celebridades de sucesso cometeram suicídio, apesar de toda a fama e riqueza. A razão é que o sucesso sem Deus pode levar ao vazio e à frustração. Há pessoas que cometeram o erro de pensar que sua profissão é o que Deus quer que faça. Alguns deles mais tarde abandonaram ele por causa dos prazeres da carne. A vontade de Deus sempre traz o melhor em você. A motivação para isso está além do dinheiro. É sobre expressar o seu verdadeiro eu de uma forma que impactará positivamente a sociedade. Deus te abençoou com esse dom para que você possa ser uma bênção e receber a recompensa por isso. O que Deus quer que você faça com sua vida nunca é algo egocêntrico. Você não é o único cantor, escritor, ator, professor, artista ou dançarino. Mas se você tem paixão por isso, vá em frente. Existe uma maneira de fazer o que você faz que é peculiar a você, e Deus a fez assim com cada pessoa. Você está neste mundo para fazer contribuições para a vida humana da maneira que Deus te chamou. Deus disse a Abraão: "Eu te abençoarei e te farei uma bênção." E a nós, filhos de Abraão, pela fé em Jesus Cristo e em sua obra de redenção. Seu compromisso de seguir a vontade de Deus fará de você a solução para muitas pessoas. Você não é um ninguém por causa do seu passado. O que Deus colocou em você é muito mais importante do que o lugar que você nasceu ou como foi criado. Você faz parte do reino de Deus e Ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É sua responsabilidade usufruir dessa bênção e tornar o seu mundo um lugar melhor. A vontade de Deus está em você. Exerça essa vontade em toda e qualquer oportunidade.
A vida é uma jornada. Desde o dia em que você nasce até o dia em que você morre, cada pessoa que você conhece, tudo que você experimenta, dentro e fora, bom e ruim, faz parte dessa jornada. A vida intencional torna mais fácil trazer à tona o melhor nesta jornada e em sua própria vida. Quanto mais cedo você perceber isso, mais vantagens ela pode oferecer a você. Quando você olhar para a Bíblia, encontrará as palavras do homem mais sábio sobre a vida. Ele falou sobre as labutas da vida, as tensões diárias, seus prazeres, relacionamentos, heranças, espiritualidade e adoração, e depois falou sobre a morte. Uma de suas maiores mensagens foi sobre saber o que realmente importa na vida e viver para isso de fato. Eclesiastes capítulo 2, versículos 17 ao 26. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Pois Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Querido cristão, basta que a vida lhe aconteça de uma forma ou de outra. Você deve assumir o compromisso de determinar como esses acontecimentos o afetam. Deixa eu te perguntar, você sabe ser feliz? Podemos dizer que você é uma pessoa feliz? É fácil ir à igreja com um sorriso falso, uma bela maquiagem, dizer as belas palavras da igreja, gritar aleluia e depois voltar para casa infeliz e amargurado com a vida, zangado com Deus e desapontado com sua própria existência. Você pode tirar uma boa foto com um belo sorriso em um bom local, compartilhar nas redes sociais para obter algumas curtidas e bons comentários, mas por dentro você odeia a si mesmo, a vida e tudo nela. Já não lemos ou ouvimos falar sobre algumas histórias tristes de suicídio? Algumas dessas pessoas pareciam felizes aos olhos dos outros. Algumas foram as melhores mães, os melhores pais, colegas, amigos ou irmãos. No entanto, suas cartas de suicídio diziam o contrário. Houve trauma, amargura, medo, solidão, vergonha e muitas outras coisas dolorosas, para mencionar apenas algumas. Deixe-me acrescentar rapidamente também que depressão, tristeza e outras negatividades da vida não acontecem apenas com pessoas não salvas. Elas acontecem com os crentes também. Davi, Moisés, Elias e até mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor perfeito, tiveram momentos em suas vidas em que o peso do coração tentou abrir caminho. Por exemplo, Jesus sentiu isso quando seu primo e precursor, João Batista, foi decapitado pelo rei na época. Quando Jesus ouviu a notícia, a Bíblia diz que ele partiu sozinho. Ele provavelmente precisava de espaço para lidar com a dor e seguir em frente. E quando um de seus melhores amigos, Lázaro, morreu de doença,
quando Jesus chegou ao túmulo, vendo todos, incluindo as irmãs do falecido, chorando, a Bíblia diz: Jesus chorou. O profeta Elias chegou a um ponto em sua própria vida em que disse a Deus para tirar sua vida porque ele estava melhor morto do que vivo. Ele estava ocupado fazendo a obra de Deus, tentando fazer o coração de seu povo voltar para Deus. Mas eles continuaram seguindo os ídolos. O profeta de Deus havia se tornado o bandido da foto e sua vida estava em perigo pela rainha Jezabel. Ouça o que ele disse a Deus em 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então, enquanto você fala sobre as façanhas desse grande servo de Deus, lembre-se de que ele também lutou contra a depressão. Levou algum tempo para Deus mostrar a ele que ainda havia outros em Israel que ainda eram fiéis a Deus e não haviam seguido o ídolo Baal. Ouça-me, querido cristão. Você pode não ser capaz de fazer muito sobre as coisas que acontecem com você, mas com certeza pode fazer algo sobre como elas afetam sua alegria e paz de espírito. Como você aproveita a jornada da sua vida? Como você realmente vive? Mesmo quando parece que ainda não alcançou alguns dos objetivos de sua vida, quando parece que não fez tanto em sua vida. A Bíblia nos diz como. Eclesiastes capítulo 3, versículos 12 e 13. Sei que não há nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. A capacidade de encontrar a felicidade nas coisas simples da vida, agradecendo a Deus, é um dom em si. Não me refiro ao ato de viver da maneira que quisermos, festejando, embebedando-nos, desonrando a Deus com nossos corpos porque queremos nos sentir felizes e esquecer nossas tristezas. Não. Em vez disso, estou falando sobre o constante deleite na criação de Deus, vendo o lado bom da vida, apreciando os dons inestimáveis da família, a bênção da vida, um lugar chamado lar, o fato de você ter um emprego, amigos e assim por diante. A palavra de Deus diz: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Pesquisas mostraram que as pessoas que encontram felicidade em coisas simples têm menos probabilidade de ter problemas em sua saúde física e mental do que aquelas que não. Também mostra que é mais provável que você afete os outros positivamente, desenvolvendo uma empatia mais forte e uma capacidade de apoiar os necessitados do que as pessoas indiferentes à vida. Você pode ser um filho de Deus e ainda ser amargo e infeliz se não escolher ser diferente. Eu conheci cristãos que pareciam precisar de luz em suas próprias vidas. Eles conheciam a Deus e amavam servi-lo, mas não tinham brilho nos olhos. Eles dificilmente riam, brincavam com alguém ou apreciavam a criação ao seu redor. Veja, você não pode dar o que não tem. Essa pessoa pode falar sobre a alegria do Senhor? Essa pessoa pode citar Salmos 68, versículo 3, que diz: os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Você provavelmente não os levaria a sério quando falassem sobre essas coisas, porque pareceria que não praticam o que pregam. É verdade que felicidade não é alegria e depende dos acontecimentos de nossas vidas. No entanto, a felicidade é uma necessidade em nossa vida, assim como a alegria é uma característica de nosso espírito em Cristo. A felicidade é uma escolha de expressar nossa empolgação com o que está acontecendo ao nosso redor. Isso pode ser difícil de fazer quando há crises em sua vida. Porém, em meio às suas crises, se você permitir que a alegria de Deus se espalhe, ela pode despertar felicidade em seu coração
ao abrir seus olhos para as coisas boas e não para as ruins. Quando Lázaro morreu e Jesus recebeu a mensagem, ele disse: Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. João capítulo 11, versículo 4. Esta é uma declaração de alguém que confia em Deus. Ser agradecido é difícil quando você está cheio de tristeza. Porém, se você deixar a alegria de Deus encher seu coração, isso o ajudará a apreciar as coisas simples. Certa vez, alguém compartilhou comigo uma pequena ilustração de como ser agradecido. Ele disse que havia um homem que se sentou depois de um dia de trabalho duro sozinho no parque, reclamando de seu baixo salário, apesar de trabalhar duro. Ele reclamou que não tinha dinheiro nem para comprar um novo par de sapatos e que os velhos já estavam gastos. Enquanto ele estava sentado reclamando de sua vida, ele viu outro morador de rua passar por ele sem sapatos. Isso chamou sua atenção, e como se não bastasse, ele viu uma criança com seu pai ou responsável brincando com borboletas no parque. O que chamou sua atenção foi que o garoto não tinha pernas e usava muletas. Com lágrimas nos olhos, esse homem pediu a Deus que o perdoasse por reclamar de como sua vida era ruim, quando na verdade ele tinha algo pelo que agradecer a Deus. Isso de forma alguma desvaloriza as pessoas com deficiências ou necessitadas. No entanto, deve ensinar a você que não importa o que você esteja passando, seja grato, porque poderia ser pior. Seja grato porque você tem Deus e Ele tem você. Seja grato por estar vivo. Uma pessoa que confia em Deus e acredita nele sempre estará na boa graça de Deus, ao contrário da pessoa que não confia e vai contra seus ensinamentos. Portanto, se você é filho dele, não precisa se preocupar com o que virá ou não. Você não precisa permitir que a preocupação, a amargura ou a tristeza o façam perder de vista a beleza ao seu redor. Dê um passeio até a praia. Faça passeios turísticos. Visite amigos, seja voluntário para os desamparados. Coloque sorriso no rosto de outra pessoa. Cante e comemore quando tiver a chance de fazê-lo. Arrume tempo para ser feliz. Não perca os melhores momentos da sua vida. Lembre-se do que Eclesiastes nos disse. Encontre a felicidade em seu trabalho manual. Agradeça a Deus pelo privilégio de servi-lo e ser chamado de seu filho. Agradeça pela sua saúde, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelo que você tem do que pelo que você ainda não tem. Ele vai colocar um brilho especial em seu rosto. Isso vai inspirar todos ao seu redor. Isso trará alívio ao seu coração. Mais do que tudo, isso enche sua vida de significado, porque você usou o seu tempo fazendo as coisas certas, com as pessoas certas e fazendo a diferença ao longo do caminho. E as Escrituras dizem que esta é a vontade de Deus para você. Seja grato. Satanás não quer que você seja grato porque ele quer te colocar para baixo. Mas graças a Deus por suas misericórdias, você foi levantado em Cristo. Lembre-se de que você já foi perdoado e salvo pelo sangue de Jesus. Portanto, seja grato a Deus por isso e deixe que isso encha seu coração de alegria. Seja grato por poder andar por aí, poder ver, falar, sentir, comer, vestir-se, e mesmo que morra hoje, você será recebido nos braços de Jesus Cristo, pois colocou a sua fé nele enquanto esteve na terra. Essas são as coisas pelas quais vale a pena agradecer a Deus, vale a pena festejar. Elas dão sentido e doçura à vida. Tenha propósito hoje. Seja feliz hoje. Comprometa-se a nunca perder a sua alegria daqui em diante, mas de ser feliz, mesmo quando a vida não lhe der motivos para isso.